Bora começar, bora começar, bora começar! Que saudades que eu tava do meu cantinho! Voltei, gente, voltei! Voltei da Paraíba. Estava com saudades do meu cantinho, mas confesso que não estava com saudades de São Paulo. Realmente é difícil sentir saudade dessa cidade, né? Assim, você já chega, tá nublado, aí tem trânsito, né? Então, assim, tem trânsito, né, mano? Então, é difícil você chegar aqui e falar assim, nossa, que saudades que eu estava de São Paulo. Não. Isso aí realmente eu acho que não acontece. Não sei com vocês. Se acontecer com vocês, talvez vocês sejam um pouco extraterrestres alienígenas que gostam de morar em São Paulo, né? Gostam de passar pelo perrengue que muitas pessoas passam nessa cidade incrível. Mas enfim, foi muito boas férias. É, a gente se divertiu muito. Foi muito gostoso. João Pessoa nunca decepciona. João Pessoa, pra quem não foi até lá, gente, eu sempre faço propaganda daquela cidade porque merece. Que cidade, meus irmãos. Não dá. Eu não sei, eu tenho uma conexão com aquele lugar que é inexplicável. Não consigo explicar pra vocês como é que é essa conexão, sabe? Porque é muito gostoso lá e toda vez que eu vou pra lá eu me sinto pertencente mesmo àquele lugar, sabe? É diferente de Minas. Minas eu gosto bastante, assim, mas é uma vibe diferente. Minas eu me sinto muito calma. Eu realmente sinto as minhas raízes ali em Minas Gerais, comida muito boa. Mas João Pessoa é difícil de explicar, muito difícil. Que cidade maravilhosa. E o tema de hoje é para falarmos sobre uma das coisas que eu vivenciei em João Pessoa, né? É, a gente foi num rolezinho lá e tinha. Do nada a gente caiu num samba no centro histórico da cidade. Inclusive, as cidades brasileiras, elas deixam muito a desejar sobre o centro da cidade, sabe? De investir no próprio centro, de revitalizar. Não tô falando de ações higienistas, tô falando de realmente entender como o centro funciona daquela cidade e trazer atividade para aquele local, sabe? Trazer a população para conviver ali naquele local, porque são lugares geralmente que tem uma arquitetura incrível, tipo, João Pessoa tem uma arquitetura muito bonita no centro. E é muito pouco aproveitada, né? Tá sendo aproveitado por algumas coisinhas que estão rolando lá, mas é muito pouco aproveitado ainda assim. Então poderia ser muito mais explorado pela prefeitura. E aí a gente foi no rolezinho lá no sábado, e depois do nada a gente caiu num carimbó e depois rolou uma capoeira. E aí eu fiquei pensando naquilo assim, do quanto a gente deixa de valorizar a nossa própria cultura, né? Eu sinto que a gente tem muito ainda a melhorar nesse aspecto. Como é cafona a gente valorizar as outras culturas em detrimento da nossa, porque a cultura brasileira é muito rica e ela merece muito ser olhada pelos nossos olhares e ser apreciada por nós. Então, eu sempre que eu tenho oportunidade eu falo sobre isso, porque eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar sempre sobre isso, que a gente tem que sempre disseminar, explicar para quem tem interesse, para quem vem de fora, quer conhecer sobre o nosso país também. É, a gente precisa saber, né? Que aqui existe o axé, que aqui existe a capoeira, que aqui existe o carimbó, o sertanejo, o funk, o rap, tudo. O Brasil é muito rico culturalmente. E a gente fala pouco sobre isso, e a gente sabe pouco sobre isso, né? O Podpah tá agora fazendo a Batalha da Aldeia, tá patrocinando a Batalha da Aldeia e tá transmitindo também. Então, assim, o quanto os canais de comunicação têm o poder também de trazer esse olhar para dentro da nossa própria cultura, né? Eu acho que o Podpah para mim ele é um exemplo de muitas coisas assim de conteúdo. Eu admiro muito o que os caras fazem e o que o time inteiro do Podpah faz, né? E aí eles estão transmitindo a Batalha da Aldeia agora. Eles foram lá pra fora também, eles vão pra Copa. Enfim, eles estão aí em todo canto valorizando a nossa própria cultura e eu acho que a gente tem que fazer cada vez mais isso, sabe? Tipo, todas as vezes que você for num lugar que você sentir que aquele lugar é muito Brasil, você tem quase que o dever de falar para as pessoas que aquele lugar existe para as pessoas começarem a frequentar aqueles lugares e começarem a sentir o que realmente faz parte da gente, faz parte da nossa história, sabe? Uma viagem que eu tenho muita vontade de fazer é aquela viagem lá de Ouro Preto, justamente para conhecer mesmo a nossa história ali, né,
naquele meiozinho de Minas Gerais que rolou muita coisa. E indo para João Pessoa agora, indo nesses centros históricos, a gente vê o quanto o Brasil é rico e o quanto a gente tem de pessoas que cuidam da nossa cultura, que sempre estão ali, que sempre estão falando sobre aquilo, que sempre estão vivenciando aquilo, que não estão deixando aquela coisa morrer, né? Porque, por exemplo, a capoeira ela foi uma coisa presente, entre aspas, na minha vida quando eu tinha 14 anos, assim. Eu tinha amigos que faziam capoeira lá em Andradas, então eu frequentava muito roda de capoeira quando eu era adolescente. Nunca fiz, mas eu sempre tava lá vendo. E eu sempre achei muito bonito. E fazia muito tempo que eu não via uma roda de capoeira ao vivo, assim, na minha frente, sabe? E foi uma coisa tão natural, tipo, tava tocando ali um carimbó do nada, começou a rolar uma capoeira, e eu falei, mano, que da hora, que coisa incrível, isso aqui faz parte da minha adolescência. E faz parte da história do Brasil também, né? Então, eu fiquei muito emocionada vendo a galera ali, fazendo capoeira. E, enfim, comecei, né, a pensar sobre isso, como sempre, eu sempre falo pra vocês que eu gosto muito de valorizar a nossa cultura. E eu acho que o valorizar a nossa cultura tá em tudo, tá em todos os aspectos. Você consumir marcas brasileiras, você tá sempre comprando de pessoas que estão produzindo nacionalmente, porque isso é o que vai valorizar a nossa economia, né? E isso é o que vai enriquecer a gente enquanto país, vai melhorar a economia interna, vai fazer com que o dinheiro circule aqui dentro. Você frequentar esses espaços também vai fazer com que você consuma de ambulantes, de pessoas que estão ali comercializando. E, enfim, você vê essa cultura ali, né, a olhos nus, vai fazer com que você valorize cada vez mais o que está dentro do Brasil, porque o Brasil é muito rico. E se a gente ficar só fechado dentro de casa, né, e consumindo muitas coisas externas fora do nosso país, a gente não vai agregar ao desenvolvimento interno. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Acho que sim, né? Acho que me fiz entender aqui. E, e a gente tem muita coisa aqui dentro do país, muita coisa mesmo. Vamos ver agora. Eu fiquei pensando sobre. Era pra eu ter falado com vocês em um outro podcast sobre um documentário que conta a história do axé. Eu não sei se eu cheguei a comentar sobre esse documentário com vocês. Eu acho que não. Porque eu lembro que depois eu fiquei pensando que eu não tinha falado sobre ele. Mas enfim, vou falar agora. Ele é um documentário que conta a história do axé no Brasil. Tá no Netflix, é muito legal. E até no final do documentário rola uma queixa, assim, da galera do axé, que tá tendo pouco investimento no axé hoje em dia, sabe? A gente não vê muito, né, novos artistas de axé surgindo aí. Óbvio que tem outros gêneros musicais que também o Brasil vai inventando e a gente é muito criativo nesse quesito. Mas esse documentário se queixa um pouco dessa história, entre aspas, que está sendo deixada de lado, sabe? Quando a gente pensa no axé, a gente pensa em nomes como Daniela Mercury, Ivete Sangalo, o Pissirico. A gente pensa em até pessoas antes dessas pessoas, né? Não pessoas novas, vocês entendem? Que não tem muita gente nova no axé, né? E aí eles contam essa história do axé, a história das produtoras, o que rolou lá no passado, do Olodum também. E hoje, por que que o axé é tão. Não rola tanto investimento assim, né, por parte das produtoras. Mas eu tenho fé de que o axé vai continuar prosperando, porque axé é bom demais, né? Axé é vida. É muito bom. Eu acho que o documentário chama Axé mesmo. Ele tá na Netflix. E tem uma cena do documentário que é muito legal, que Axé, Canto do Povo de um Novo Lugar. É esse o nome. E tem uma das cenas que é muito da hora, que é a Daniela Mercury cantando embaixo do MASP. Só que daí foi um caos, gente, porque o MASP quase, né, caiu com tanta gente pulando. E aí a prefeitura chegou e impediu e paralisou o show. Enfim, quando a gente pega essa energia do povão, né, a gente se empolga, a gente ama e a gente vai embora nessa energia maravilhosa. Então, tem muita coisa legal aqui no Brasil. E eu fiquei curiosa pra saber é, sobre o carimbó, a origem do carimbó. Porque não é uma cultura que eu tô muito habituada, né? Eu não vejo
carimbó, assim. Aqui em São Paulo a gente não vê, em Minas também não. Minas é bem o sertanejo raiz que reina, assim, e pelo menos na minha cidade. E pra mim é uma cultura bem enraizada e que eu convivi muito desde pequena, porque a minha avó escutava muito rádio e ela sempre escutou moda de viola. E a moda de viola conta histórias, né? Conta histórias e sempre tem uma moralzinha ali pra gente aprender. E é muito legal também. Isso fez parte da minha cultura enquanto brasileira e mineira. É, a, as histórias que eram contadas, né? Até hoje são contadas, mas não tem tanto. O sertanejo raiz também, ele tá morrendo, né? Tá mais o sertanejo universitário hoje em dia. Ó, o carimbó é uma dança cultural da região norte, que teve origem no estado do Pará. E o carimbó é a da Isabelle, do BBB ou não? Eu não sei, agora eu tô confusa. Carimbó, Isabelle. Ou acho que o dela é outra. Ah, é carimbó mesmo. Não é a Alane que dança. Enfim, gente. Carimbó é uma dança que teve origem no Pará. E aí tem as saias que faz o. Entenderam, né? O movimento. Então, vocês estão vendo que cada partezinha do Brasil tem uma cultura diferente, uma cultura muito rica. E sempre ligada à música, à dança. A gente é criativo, né? Então a gente sempre tá ali, naquele embalo gostoso do Brasil, do Brasil. Graças a Deus a Beatriz foi embora do Big Brother, né? Mas esse aí já é um outro tópico, talvez polêmico para vocês. É, mas o Brasil é muito rico e eu acho que a gente tem que olhar mais para dentro, sim, valorizar mais a nossa cultura, consumir mais de pessoas que produzem aqui dentro, consumir mais de marcas que produzem aqui dentro, pra gente fazer essa economia girar aqui do Brasil. E pra gente poder falar sobre o nosso país quando a gente for pra fora, porque é muito careta a gente ir pra fora, achar super legal que o transporte público funciona lá fora e chega aqui dentro, você quer sentar no seu carrinho na comodidade do seu ar-condicionado, andar sozinho na marginal, poluir todo o planeta e causar um trânsito da desgrama. Então, tudo é muito lindo fora, né? No exterior. Ah, e as coisas funcionam no exterior. Mas quando você chega aqui dentro, você não abre a boca nem pra, né? Sabe como é que funciona o plano de mobilidade urbana? Não sabe. Sabe como é que funciona o plano diretor? Não sabe. Então, assim, também temos que procurar saber para a gente poder melhorar as nossas próprias políticas aqui dentro do nosso país, né? Porque, sim, a população tem voz nisso e a gente tem que ter voz nisso. E a gente tem que saber como funciona para a gente poder falar. Então, a gente tem que achar bonito lá fora e olhar aqui pra dentro e falar assim: olha, o Brasil tem essas iniciativas que também são legais. O Brasil tem isso aqui que também é legal. O Brasil pode melhorar nisso aqui. A gente pode tentar, né? O metrô de São Paulo é 1000 vezes melhor do que muitos lugares fora do Brasil. Então a gente tem que olhar pra dentro e saber valorizar a nossa própria cultura, saber valorizar o que a gente tem. Que é muito cafona você olhar pra fora e falar, nossa, olha que legal que tem lá fora, e não saber nem o que tem no seu próprio país, né? Tem muitos lugares lindos pra gente poder visitar aqui também no Brasil. Infelizmente, alguns lugares são bem caros, né? Às vezes é até mais caro viajar pro Nordeste do que viajar pra alguns lugares fora do país. Mas os lugares são maravilhosos e geralmente pra você consumir nesses lugares você não gasta tanto assim, tipo João Pessoa. João Pessoa é uma cidade que você gasta mais a passagem de avião daqui até lá do que propriamente lá com o turismo dentro da cidade, sabe? Você consegue consumir de uma forma barata lá. Tem coisas pra todos os gostos, tem coisas pra todos os bolsos e muita cultura brasileira pra gente poder aprender e levar para os outros estados aí que a gente conhece, né? Ou da onde a gente é. É... Ah, outra coisa que eu queria dizer também, vocês viram a Lud, né? Funkão, o quê? Funk no Coachella. Primeira, primeira artista afro-latina a se apresentar no palco principal do Coachella. Isso é Brasil, do Brasil, do Brasil. Maravilhosa, levou o funkão, rebolou. Quem fez a introdução do show dela, falando lá, passando no telão, foi a Beyoncé. Nada mais, nada menos do que Beyoncé. De MC Beyoncé para Ludmilla no Coachella. Sim, o Brasil é grandioso e tem muita gente crescendo aqui artisticamente.
Então a gente tem que saber, né, olhar pra dentro aí. Também tá rolando a peça da Cláudia Raia, da Tarsila, que eu ainda não fui ver, mas eu gostaria muito de ir assistir. E Tarsila, uma grande pintora, artista brasileira também de grande renome aí, pra gente saber que está rolando essa peça de teatro. Eu acho que é isso. Resumidamente, mais uma vez, um episódio sobre o suco do Brasil. Vamos valorizar o colorido que temos. O colorido, a felicidade, o carimbó, o axé, o sertanejo, o funk, o forró. Não discriminem nenhum tipo de música. Todos os tipos de música fazem parte da cultura brasileira e a gente tem que saber respeitar. E mesmo que a gente não goste, a gente tem que saber respeitar, tá bom? Tá tudo bem. Eu, por exemplo, odeio eletrônica, mas sei que tem vários DJs brasileiros estourados fazendo nome aí. Parabéns pra eles, respeito pra caramba. Só não curto ouvir, mas é isso. É isso. Faz parte do trabalho deles, não do meu. Então vamos saber valorizar também o trabalho do outro, por mais que a gente não goste dele. Certo? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, nesse formato mais curtinho. Até o próximo. Um beijo da Val da Arapuca. Sigam as redes sociais, @arapucatrend. Curtam aqui o podcast. Avaliem, deem o seu gostei, se inscreva no canal, compartilha com as amigas, siga @Val da Arapuca. E é nóis! Cada vez mais vestindo cores. Beijos!